A paz do Senhor a todos. Hoje eu queria meditar em alguns versículos, né? Para que nós possamos conhecer um pouco mais, né? Do Senhor Jesus. Então, aqui separamos, né? Alguns versículos que gostaria então de estar compartilhando com os irmãos, né? E o primeiro versículo que nós estaremos meditando é nesse versículo, no capítulo 3, versículo 16, né? Do livro de João, né? Inicialmente eu vou fazer, são os versículos 16, 17 e 18, né? Mas vamos um por um, né? Então aqui diz no 3,16 o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nesse versículo a gente verifica o seguinte, olha, Deus aqui quando diz Deus amou o mundo, amou todas as pessoas do mundo, né? Independente de raça, de credo, né? Porque a gente vê que aqui Deus trata de forma igual todo mundo, né? Às vezes a gente segrega algumas pessoas, né? Fala, olha, esse daqui eu amo, aquele não amo, e a gente acaba separando, mas a visão de Deus é salvação para todo aquele que nele crê, né? Então aqui diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, o Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é para todo aquele que crê, né? E aqui a gente nos faz pensar, né? Como que o mundo, né, poderia crer no Senhor Jesus, né? Se eles não conhecessem o Senhor, né? Como é que eles iriam crer se ninguém levasse a palavra a eles, né? Então é necessário isso, né? Porque foi para isso que foi constituídos os discípulos do Senhor, né? Para que pudesse então estar anunciando o Senhor, para que o mundo venha a conhecer e o mundo venha a crer, né? E assim serem salvos, né? E aqui diz no 3,17 o seguinte, olha, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então o grande objetivo de Deus, né, é levar salvação às pessoas, né? Não é condenar, né? Não é acusar, mas sim salvar, né? Então a gente sabe que a verdade tem essa finalidade, né? Porque Jesus é a verdade, né? A verdade, ela vem sempre no sentido de salvar as pessoas, né? De salvação. E nunca de acusação, de condenação, né? Porque às vezes as pessoas podem até pensar, não, que aquela palavra, né? Ela vem assim para acusar, vem para condenar, mas nada disso. A palavra de Deus sempre vem no sentido de levar salvação à pessoa, né? E aqui no 3,18 diz assim, olha, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, para aquele que não crê, não tem como, não há salvação, né? Porque é necessário que a pessoa ela creia, né? Ela deseje a salvação, né? Porque se a pessoa não se interessar, aí não tem como, né? Ser salvo, né? Então é importante isso, né? Que a pessoa creia, né? E assim seja salva, né? E aqui no 6,38, mais 3 versículos aqui, né? Aqui é Jesus falando, né? 6,38 diz assim, olha,
porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui é importante a gente saber assim, olha, o Filho, ele sempre faz a vontade do Pai, né? E Jesus aqui não está nos dando esse exemplo, né? De que ele veio não para fazer a vontade dele, né? Mas a vontade do Pai, né? Então é importante isso, que a gente tenha também essa consciência dentro de nós, né? E agirmos, filho é aquele que age como filho, né? Então, é aquele que faz a vontade do Pai, né? Não faz a própria vontade, porque se a gente fizer a própria vontade, não estamos fazendo a vontade do Pai, né? Então, é necessário isso, né? A nossa disposição em fazer a vontade do Pai, né? Isto é importante. E a vontade do Pai, olha, veja que a vontade do Pai, o que é, né? É que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, né? Aqui Jesus está falando, né? Que a vontade do Pai é que aqueles discípulos, né? Que o Pai entregou a Jesus, nenhum deles se perca, né? São aqueles que o Pai colocou aos cuidados do Filho, né? Então, também é importante isto, né? Porque as ovelhas, né? Que estão sob os nossos cuidados, são esses que nós devemos, né? Proteger. Às vezes nós estamos mais preocupados com as ovelhas, né? De outros lugares, sabe? Não é aquelas que foram colocadas para que nós pudéssemos, assim, proteger, né? Então, as importantes são aquelas que foram dadas pelo Senhor, né? Para ficarem sobre os nossos cuidados, porque essas ovelhas são de responsabilidade nossa, né? Porque não adianta, se a gente não tratar bem, né? Dessas ovelhas, fica orando ao Senhor, Senhor, manda mais ovelha. Não ele não vai enviar, né? Porque a gente tem que ser, como diz a palavra, né? Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei, mas a gente tem que cuidar daquilo que o Senhor colocou, né? Em nossas mãos, né? Para que nenhum deles se perca. Então, no 6:40 diz assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o objetivo de Deus é sempre no sentido de vida eterna, né? Aliás, o livro de João, né? Ele tem esse objetivo, né? A gente verifica que são palavras da vida eterna, né? Não são palavras terrenas, né? O objetivo é justamente levar as pessoas à presença do Pai, né? A terem vida, né? Vida eterna na presença do Pai. E aqui, o 8:50 e 8:54 diz assim, eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Então, assim somos nós, né? Nós não buscamos a nossa glória, né? Nós buscamos a glória daquele que nos enviou, né? E aquilo é que nós vamos ver aqui nos versículos seguintes, né? Porque Jesus diz assim, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, né? Mas quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus, né? Então aqui Jesus está dizendo, olha, se eu glorificar a mim mesmo, não tem valor nenhum, né? Então aqui no 7:18 é muito importante, essa é o que Jesus diz aqui. Ele diz assim, quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele
e justiça, né? Então, nós não buscamos a nossa própria glória, né? Nós buscamos a glória daquele que nos enviou, né? No nosso caso, o Senhor Jesus, né? Ele é que nos enviou. E vamos ver isso lá mais na frente, né? Então, e no 8, capítulo 8, 26, Jesus diz assim: olha, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quer dizer, Jesus, aqui ele não fala as próprias palavras, né? Ele fala as palavras que ele ouviu do Pai, né? E trouxe para nós, né? Isso é importante, né? Que ele é fiel à palavra do Pai, né? Fiel àquele que o enviou, né? Então, e no versículo seguinte, 8:29, né? Jesus diz assim: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, né? Aqui é uma lição para nós, né? Para que a gente esteja sempre na presença do Pai, né? É necessário isto, que a gente faça sempre aquilo que agrada ao Pai, né? E a gente tem essa certeza de que o Pai sempre estará com a gente, né? Sempre estará conosco, né? Em qualquer situação. Ele não irá, não deixará desamparado, né? Mas estará sempre nos guardando, nos protegendo. Mas é importante que a gente esteja sempre fazendo aquilo que é agradável a Ele, né? Agora, em seguida, eu queria fazer aqui, estar meditando. São vários versículos, né? Mas no momento em que Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Mas nessa oração, nós aprendemos muita coisa, sabe? Então, nós vamos, assim, rapidamente verificar a maioria desses versículos, né? Porque tem muito a nos dizer, né? Então, aqui no 17:6, iniciando em capítulo 17, onde está a oração que Jesus fez pelos seus discípulos, né? Então, no versículo 6 diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste, e guardaram a sua palavra, né? Então, aqui a gente vê o cuidado de Jesus pelos seus discípulos, né? Aquilo que o Pai colocou aos cuidados dele, né? Então, diz assim: aos homens que do mundo me deste, eram teus, né? Era do Pai, e tu nos deste, quer dizer, e o Pai deu ao Senhor Jesus, né? Para que Jesus, então, cuidasse dessas ovelhas, né? E Jesus está dizendo: e guardaram a tua palavra, né? Quer dizer, os discípulos guardaram a palavra do Pai através do Senhor Jesus, né? Porque tudo que Jesus falou foi aquilo que ele ouviu do Pai, né? Então, e no versículo 7 do capítulo 17, aqui é só o capítulo 17, né? Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, né? Então, tudo que Jesus, né? Tudo que ele falou, tudo era proveniente do Pai, né? Ele não falou nada além disso. Nunca, Jesus aqui diz assim: olha, eu não falei as minhas próprias palavras, eu falei sempre a palavra do Pai, né? Então aqui diz assim, no 8 diz: porque lhes dei as palavras que me deste, e elas as receberam, né? E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então, as palavras que o Senhor Jesus deu, né, aos discípulos, foi as mesmas palavras que ele recebeu do Pai, né? E essas palavras é que Jesus trouxe a nós, né? E nós, né,
como discípulos do Senhor, seguimos a mesma linha, né? As mesmas palavras, né? Estas são as palavras que nós devemos levar ao mundo, né? Para que haja uma unidade perfeita entre o Pai, Filho, né? E também conosco, porque Jesus, inclusive, nos convidou, né? Para fazer parte dessa unidade, né? Ele diz assim, eu e o Pai somos um, mas na oração que Jesus fez, né? Intercedendo por nós, foi justamente no sentido de nós fazermos parte desta unidade, né? Então, aqui no 9, diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, né? Aqui, veja que Jesus, ele não roga pelo mundo, sabe? Mas, lá com o primeiro versículo que nós lemos, né? Diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Quer dizer, Deus amou todo mundo, sabe? Mas quem são os de Deus? São aqueles que creram no Senhor Jesus, né? Esses são os que são do Pai, né? São os que creram no Senhor Jesus. E desses que creram, que foi separado os discípulos, né? Então é o que diz aqui, nesse versículo, nessa oração que Jesus está fazendo. Olha, vamos ler de novo. Eu rogo por eles quem? Pelos discípulos. Não rogo pelo mundo, né? Mas por aqueles que me deste, porque são teus, né? Então, veja bem, a oração de Jesus, né? Foi bem específico para aqueles que ele recebeu do Pai, né? Porque eram do Pai e o Pai colocou aos cuidados dele, né? O que isso é importante para nós, né? Às vezes a gente quer orar pelo mundo, né? E nós sabemos que no mundo, né? Tem de tudo, né? E muitos já rejeitaram ao Senhor, sabe? Então não faz nem sentido a gente estar orando por eles, porque às vezes a pessoa está a serviço do inimigo, né? Então é importante isso, que a gente ore por aqueles que realmente são nossos irmãos em Cristo, né? Que esses nós temos certeza de que temos assim o mesmo Espírito, né? Seguimos ao mesmo Senhor, né? Então, é importante isso, mas que a gente leve a palavra ao mundo, né? Para que ali as pessoas do mundo possam crer no Senhor Jesus, né? E assim fazer parte, né? Dessa família de Jesus, né? A família de Deus. Então, é um versículo para a gente meditar bastante, né? Por que Jesus só orou pelos seus discípulos? Não orou pelo mundo, mas por aqueles que me deste, quer dizer, que o Pai colocou aos cuidados dele, né? Porque a estes que foram colocados, a gente vê que depois Jesus, ele justifica, olha, de todos aqueles que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele filho da perdição, né? Então, é como se fosse uma prestação de contas, né? Que Jesus aqui está falando, né? Mas esse versículo é um versículo para a gente estar meditando, né? Sobre a parte de oração, né? Porque eu acho que assim, antes de orar, a gente tem que orar ao Senhor primeiro. Posso orar por aquele, posso orar por outro, né? Pedir a direção de Deus, né? Porque para alguns, a própria palavra diz, né? Aqueles que pecaram contra o Espírito Santo, eu não peço que rogue por eles, né? Mas, então a gente não sabe para quem é que a gente... Então é sempre bom perguntar a Deus, né? Eu posso orar por fulano, posso orar por ciclano, posso orar... para ver se agrada ao Senhor, né?
porque nós não podemos estar orando assim, né? É como que jogar pérola aos porcos, né? Porque são pessoas que às vezes já têm rejeitado a Deus, né? Então, a gente é bom sempre perguntar ao Senhor, né? Se é da vontade do Senhor, porque nós estamos aqui para fazer a vontade dele, né? E então diz assim: todas as minhas coisas são tuas, né? Jesus falando. E as tuas coisas são minhas, nisso sou glorificado. Então o filho é assim, olha, filho, ele é herdeiro de tudo, né? Jesus está dizendo, olha, tudo que eu tenho é do Pai, e tudo que o Pai tem é meu, pertence a mim, né? Por quê? Porque é uma unidade perfeita, né? Assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um, né? Um em tudo, né? Então, aqui no 17:11 diz assim, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós, né? Então, Jesus estava voltando para o Pai, né? Mas estava falando para o Pai, olha, eu vou para ti, mas guarda aqueles que me deste, né? Aqueles que são teus, né? Porque eu estava sobre meus cuidados, agora eu estou passando aos cuidados do Pai novamente, né? Para que o Pai continue cuidando deles. Então era isso que Jesus está dizendo, olha, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Aí diz assim, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, né? Então essa é a vontade de Deus, para que a gente seja um, tanto no Pai quanto no Filho, né? Em Jesus. Então aqui no 17:12 diz assim, estando eu com eles, guardava-os em teu nome, tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então Jesus está dizendo, olha, enquanto eu estava no mundo, eu guardava eles em nome do Pai, né? Porque foi o Pai que enviou, né? Então, em nome do Pai, é que Jesus estava cuidando desses discípulos, né? E Jesus tem assim, tenho guardado aqueles que me deste. Então, a gente vê aqui quão importante é isso, que às vezes a gente ora por todo mundo, né? Mas por aquelas pessoas que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, né? Para estar cuidando, para estar orando, né? Para estar zelando. Às vezes nós não fazemos isso, queremos cuidar do vizinho, né? Mas aquilo que Deus colocou em nossas mãos, né? Para cuidar, tipo nossa família, né? Nós temos que cuidar deles, né? Zelar por eles, né? Assim também são as ovelhas, né? Se o pai envia aquelas ovelhas para que a gente cuide delas, nós temos que cuidar delas, né? Elas em primeiro lugar, porque não adianta a gente abandonar elas e querer cuidar das ovelhas do mundo, não, né? A gente tem que cuidar daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Então, no 17:13, diz assim, mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo, né? Então aqui Jesus está dizendo que ele estava voltando ao Pai, né? E aqui no 17:14 diz assim, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, aqui, Jesus está dizendo, olha, eu dei a tua palavra, mas o mundo rejeitou, odiou, né? Porque não são do mundo, né? Então, as pessoas rejeitaram, né? Aqueles que levam a palavra da verdade, né? Muitas barreiras, né, que a gente encontra, né? Mas são barreiras do inimigo, sabe?
que rejeita a verdade, né? Quem que rejeita a verdade? É a mentira, né? A mentira, ela, né? Então, a gente sabe que no mundo jaz no maligno, né? Então, mas de qualquer forma a gente tem que levar a palavra, né? Porque no meio deles há muito que são do Senhor, né? Aquelas ovelhas que necessitam de ouvir a voz do Senhor, né? Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem, né? Então, ao falar a palavra de Deus, aquelas que são ovelhas do Senhor vão dar ouvido, né? É por elas que a gente tem que levar a palavra, né? Para tirar elas do mundo, né? Porque elas não são do mundo também, né? Elas são do Senhor. Então, no 17:15 diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Essa é a oração que Jesus fez a todos os seus discípulos, né? Inclusive a nós, né? Que somos discípulos também. Essa oração também nos alcança, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? E no 17:16 diz assim, não são do mundo como eu do mundo não sou. Então, o Senhor já nos escolheu do mundo, nós já somos separados do mundo, né? É por isso que não faz sentido a gente estar envolvido com as coisas do mundo, né? Porque agora nós temos, assim, uma missão, né? De estar levando a verdade, né? Que é a palavra de Deus, né? Foi para isso, assim, que Deus nos escolheu, né? Para ser luz deste mundo, né? Então, nós temos que juntar agora fruto, né? Fruto para a vida eterna, né? Que frutos são esses? São almas, né? Que nós levaremos ao Senhor, né? Através da sua palavra. E a palavra de Deus, olha aqui, ó, no 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, Jesus orando pelos seus discípulos, né, intercedendo, essas palavras são do Senhor Jesus, né? Ele diz, santifica-os na verdade. Santifica quem? Os discípulos, né? A tua palavra é a verdade, né? Então, a palavra de Deus, ela nos santifica, né? E nós devemos sempre permanecer na verdade, porque a verdade é uma só, né? Não há duas verdades, né? E quando nós saímos da verdade, acabamos caindo na mentira, né? Então, aqui no 17:18, diz assim, olha, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, né? Da mesma forma como o Pai enviou o Senhor Jesus, Ele está nos enviando também, né? E no 19 diz assim, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. A verdade, ela nos santifica, né? A palavra do Pai. À medida que vai entrando, né, a palavra em nossos corações, ela vai nos santificando, vai nos libertando, né, das coisas deste mundo, né? Quanto mais ouvirmos a palavra, mais nós nos santificamos. Então é importante isso, que a gente permaneça na palavra dele, né? Então, e aqui no outro diz, aqui já é uma outra passagem, né? Que Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, né? Jesus se colocou em pé e clamou, né? Clamou, assim, falar em alta voz, né? Para que todos pudessem ouvir, né? Então Jesus disse assim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, né? Então era assim, é como no último dia, né? Que Jesus aproveitou aquele momento para falar, né? Para dar a eles, assim, um último aviso, né? E nós sabemos que nós passamos também por este momento.
Não sei se hoje vai dar para entrar nesse assunto, mas também nós estamos nesse último dia, sabe? É por isso que nós temos que clamar também, sabe? Clamar ao mundo, né? E dizer ao mundo, quem crê nele não é condenado, né? Mas quem não crê, já está condenado. Então Jesus diz assim, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, né? Então ele diz, olha, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, vocês não vão permanecer nas trevas, né? Porque todos viviam na escuridão, né? Desde o pecado de Adão e Eva, né? Que o mundo estava nessa escuridão aí, né? E Jesus foi levantado como luz do mundo, né? E quem é que segue a luz, né? Somos nós que aceitamos o Senhor Jesus, né? Nós estamos na luz, mas o mundo ainda, muitos aí estão em trevas ainda, né? No 47 diz assim, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Então, esse também serve, nós como seguimos ao Senhor Jesus, também temos que ter essa visão, né? Não estar aqui para julgar o mundo, né? Mas estar aqui para levar salvação ao mundo, né? Que é a palavra de Deus, né? Então, diz assim, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, é aqui Jesus falando, né? Que ele não veio para julgar, né? A palavra que Jesus falou é esta palavra que vai julgar a pessoa no dia do juízo final, sabe? É esta palavra, porque ele rejeitou a palavra e essa palavra é que será apresentada a ele, né? Essa palavra o julgará. Então Jesus diz aqui no 12:49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, né? Então, tudo que Jesus trouxe a nós foi tudo que ele ouviu do Pai, né? Não falou nada de si mesmo, porque ele diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, né? Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Assim também somos nós, né? Nós não estamos aqui para falar, né, a nossa palavra, mas a palavra de Deus, né? Porque é a palavra de Deus que salva, né? Então, que nós possamos levar também a mesma palavra, sabe? A mesma palavra que Jesus trouxe da parte do Pai, é que nós temos que levar também ao mundo, né? Dando sequência, né? Aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Porque Jesus diz, olha, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês, né? E o mandamento do Pai é esse daqui, ó. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, vida eterna é o grande objetivo de Deus, né? Então, não há nada mais importante do que a vida eterna, né? As coisas desse mundo são passageiras, né? Mas aquilo que Deus tem preparado para nós, né? É algo que, sem comparação, né? Porque é uma vida eterna na presença do Pai, né? E que nós possamos estar sempre atentos, né? A vida eterna, não só para nós, né? Para aquelas pessoas que também nos cercam, né? Que necessitam de ouvir uma palavra, né? E a gente sempre ora a Deus, olha, o que eu devo falar para fulano de tal, o que eu devo falar para ciclano, sempre pede orientação a Deus, ele sempre tem uma direção, né? Tem uma palavra certa para ser dita àquela pessoa, amém, irmão? Então eu vou terminando por aqui, né? E os irmãos fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, né? E até uma próxima vez. Amém? Paz.